Olá pessoal, aqui é o Will, para mais um vídeo do nosso magnífico canal. E hoje vamos voltar com o quadro Donos do Mundo, analisando um pouco da história de uma que sem a menor dúvida é uma das mais poderosas que existem, a família Rockefeller. Então lhe peço novamente por este pequeno favor, mas que faz uma diferença enorme. Dê o seu like, e se inscreva no canal caso seja novo por aqui. Deixe o seu comentário, a sua opinião é muito importante. E deixando mais uma vez a enrolação de lado, vamos para o vídeo. Vamos nessa! A história da família começa com seu fundador, John Davison Rockefeller. Nascido no dia 8 de julho de 1839 na cidade de Richford, Nova York, em uma família de origem pobre. Filho de William Avery Rockefeller e Eliza Davison. Devido à vida turbulenta que William levava, inimigo jurado da moralidade convencional, optou por uma vida de viagens e retornava com pouca frequência para sua família. Ao longo de sua vida, William ganhou uma reputação de manobras escusas em vez de trabalho produtivo. De qualquer forma, lutando para sobreviver, a família mudou-se de Richford, Nova York, para Cleveland, Ohio, em busca de melhores perspectivas quando John tinha apenas 14 anos. Os sinais da ambição tornaram-se evidentes em John ainda quando jovem, o segundo de 6 filhos. Embarcou em vários empreendimentos comerciais durante a adolescência. Aos 16 anos, ele conseguiu seu primeiro emprego como contador assistente de uma empresa comercial chamada Institutli. John tinha um talento natural para o trabalho e subiu para o papel de caixa e contador em questão de meses. Depois de 4 anos na Institutli, John partiu em busca de seus próprios sonhos. Juntamente com um parceiro, ele fundou uma empresa de comissões que lidava com carne, feno e grãos. No final de seu primeiro ano, o negócio havia arrecadado os $450 mil. Sentindo o bom do petróleo que logo tomaria conta do país, John decidiu instigar seu próximo empreendimento, uma que mudaria a história. Com a taxa de produção de petróleo na Pensilvânia acelerando, ele abriu uma refinaria perto de Pittsburgh em 1863. Em apenas 2 anos, ela se tornou a maior da região. Em 1870, John e seus parceiros de negócios incorporaram a Standard Oil Company. Devido muitas condições econômicas favoráveis da época e ao talento de John em simplificar as operações, as margens de lucro da Standard Oil permaneceram consistentemente altas desde seus primeiros dias. Motivado pelo rápido crescimento da empresa, John iniciou uma estratégia agressiva de aquisição que impulsionaria a empresa a uma liga própria. Em apenas 2 anos, a Standard Oil controlou quase todas as refinarias na área de Cleveland. O próximo passo de John envolveu o estabelecimento de parcerias com empresas ferroviárias para transportar seu petróleo da maneira mais econômica possível, além de comprar oleodutos e terminais de petróleo. Por possuir quase todos os aspectos do negócio, o controle da Standard Oil sobre a indústria aumentou. A empresa até comprou terras para impedir que rivais estabelecessem sua própria infraestrutura de transporte. Mas, à medida que a riqueza e o poder de John cresciam, as críticas cresceram em correlação, intensificadas ainda mais pelo fato de que as numerosas divisões envolvidas em sua empresa foram todas consolidadas pelo Standard Oil, com John supervisionando absolutamente tudo. O Congresso logo tomou nota. Em resposta, o Congresso introduziu a Lei Antitrust Sherman em 1890, tornando ilegal qualquer tentativa de monopolizar o comércio nos Estados Unidos. Em 1892, a Suprema Corte de Ohio havia decidido que Standard Oil estava violando a lei estadual,
fazendo com que John dissolvesse a empresa e entregasse a administração de cada subsidiária. No entanto, a hierarquia da empresa permaneceu intacta, com o controle de todas as divisões nas mãos de um conselho dirigido pelo próprio John. Além disso, em uma atitude audaciosa, 9 anos depois, ele reuniu as várias empresas em um único grupo. O Congresso interveio em 1911, forçando-o a se dissolver mais uma vez. Tão conhecido como John é por sua parte em ajudar a criar a grande economia americana, ele talvez seja igualmente famoso por seu trabalho filantrópico. Entre os exemplos mais notáveis de tais esforços estava sua contribuição para a criação da Universidade de Chicago. John então fundou o Instituto Rockefeller de Pesquisa Médica, agora chamada Universidade Rockefeller, para estimular o estudo de doenças e a sua prevenção. Numerosas técnicas nascidas na instituição transformaram a bioquímica e a medicina, incluindo o tratamento de pneumonia e meningite espinhal. Outro ato importante ocorreu em 1902, quando John estabeleceu o Conselho de Educação Geral em uma tentativa de apoiar a educação no ZEUA, com ênfase específica na promoção do ensino superior. Então, é claro, veio a Fundação Rockefeller, uma instituição que John estabeleceu em 1913 para promover o bem-estar da humanidade em todo o mundo. Ele fez exatamente isso, doando milhões para promover educação, saúde pública, avanço científico, artes, pesquisa social e muito mais. Depois, em um vídeo especial, vamos ver como se deu a ligação que a família Rockefeller veio a criar com os institutos de eugenia ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Apesar das críticas que cercaram a carreira de John, incluindo várias acusações de sonegação de impostos, seu hábito de doações de caridade foi o que começou muito antes de ele ficar rico. Desde o seu primeiro pagamento, John começou a fazer doações regulares para sua igreja batista local, uma escola dominical e uma igreja afro-americana. Nascido em 29 de janeiro de 1874, John Jr. era seguir os passos de seu pai e fazer sua própria marca considerável sobre o mundo. Criado em Cleveland ao lado de suas 3 irmãs, John Jr. ficou um pouco perturbado com a vasta riqueza de seu pai. Depois de se formar na Brown University, ele trabalhou na sede da Standard Oil durante um período de considerável agitação. Consequentemente, sentindo-se desencantado, John Jr. deu um salto e deixou o mundo dos negócios para trás para se concentrar apenas na filantropia. Apesar de sua dedicação ao altruísmo, a maré frequentemente mutável da opinião pública começou a mudar em 1913, quando cerca de 9.000 mineiros de carvão que trabalhavam para a Colorado Fuel and Iron Company, de Rockefeller, decidiram atacar, exigindo melhores salários, horas e acomodações. O caso logo se tornou violento, com as famílias dos trabalhadores despejadas de suas casas e forçadas a viver em tendas improvisadas durante um inverno rigoroso. Em 1914, a tragédia ocorreu quando mais de 40 pessoas, incluindo 11 crianças, foram baleadas e mortas por forças de segurança privada. A culpa foi colocada em John Jr., divulgado pelos jornais. O herdeiro logo se viu diante do Congresso, e o nome Rockefeller sofreu talvez o seu maior golpe. Por anos depois, John Jr. se envolveu em polêmica, mas continuou seu trabalho filantrópico com entusiasmo, concentrando-se em reconstruir sua reputação, uma boa ação de cada vez. Alguns desses atos incluem a criação do mundialmente famoso Rockefeller Center, a doação de terras que mais tarde seriam transformadas na sede das Nações Unidas e a restauração do Colonial Williamsburg. No entanto, além de fazer contribuições incrivelmente generosas para várias causas,
Talvez a impressão mais profunda de John Jr. no mundo tenha resultado do trabalho de seus filhos, Davi, Winthrop, John D. Rockefeller III, Nelson e Lawrence. Enquanto Abi Rockefeller perseguia trabalhos de caridade fora do centro das atenções do público, seus 5 irmãos cada um conquistou uma reputação por direito próprio, tecendo através das esferas interconectadas de negócios, política e filantropia de maneira diferente da de qualquer família nos Estados Unidos. O mais velho dos irmãos, John III, dedicou sua vida a assuntos estrangeiros e filantropia. Inspirado por uma viagem ao redor do mundo após sua graduação, João III desenvolveu um profundo interesse na Ásia, que resultou na criação da Sociedade da Ásia e do Conselho de Assuntos Econômicos e Culturais. João III também foi responsável pelo Conselho da População, a primeira organização a trazer à tona questões de superpopulação, e pelo Lincoln Center, agora um dos principais centros de artes cênicas do mundo. João III também fundou e apoiou inúmeras ONGs antes de sua morte prematura em um acidente de carro em 1978. Nelson era talvez o perfil mais alto dos irmãos. Apesar dos esforços de seu pai para instilar nele os valores de contenção e modéstia, Nelson sempre teve grandes planos e falou sobre se tornar presidente desde a infância. Depois de uma temporada no Chase Manhattan Bank, ele liderou o desenvolvimento do Rockefeller Center durante um período econômico tumultuado, eventualmente servindo como seu presidente. Nelson então entrou para a política, transformando o horizonte de Nova York através dos inúmeros projetos de construção que ele instigou enquanto atuava como governador de Nova York por 4 mandatos entre 1953 e 1973. Em seguida, atuou como vice-presidente dos Estados Unidos sob o presidente Gerald Ford entre 1974 e 1977. Lawrence também teve um grande impacto em Nova York, mas via Wall Street como pioneiro no capitalismo de risco. Durante suas décadas na Bolsa de Valores de Nova York, Lawrence investiu em centenas de startups focadas em eletrônicos, aviação, computadores e biotecnologia. Lawrence tinha talento para perceber a próxima grande novidade, como pode ser visto em seus primeiros investimentos na Apple e Intel. Ele também era um ambientalista afiado e foi fundamental para estabelecer e expandir inúmeros parques nacionais nos Estados Unidos, de Wyoming ao Havaí. Lições de modéstia funcionavam para Winthrop, que não estava disposto a apenas subir seu caminho até o topo com base apenas no nome de sua família. Em vez disso, ele começou sua carreira como aprendiz trabalhando nos campos de petróleo de sua família. Após a Segunda Guerra Mundial, Winthrop entrou na política e ficou famoso pelas profundas mudanças culturais e econômicas que ele propôs no estado de Arkansas enquanto atuava como governador entre 1967 e 1971. Ele introduziu o primeiro salário mínimo do Estado e a Lei de Liberdade de Informação, e legislação de seguros mais rígida, para citar apenas alguns exemplos. O irmão mais novo, Davi, era uma força poderosa em Wall Street, além de um indivíduo incrivelmente influente que atravessava os mais altos escalões da sociedade. Depois de se formar na London School of Economics, Davi obteve um PhD na Universidade de Chicago em 1940. O primeiro emprego de Davi, que envolvia escrever cartas para o prefeito de Nova York, chegou a um impasse, como tantos outros, como resultado da Segunda Guerra Mundial. Optando por renunciar ao uso do nome de sua família, Davi se alistou como soldado particular, subindo para o posto de capitão durante seu serviço no Exército dos Estados Unidos.
Após a guerra, Davi ingressou na empresa em que permaneceria por toda sua carreira profissional, Chase Manhattan Bank. Dado que seu tio Winthrop Aldrich era presidente do banco, seu pai e avô eram seus maiores acionistas, Davi surpreendentemente não foi considerado nada além de um garoto rico e mimado na chegada. No entanto, ele logo provou seu valor, enquanto seu hábito de fazer o metrô público funcionar todos os dias ajudava a diminuir o status de mimado. Seu trabalho duro levou a chegar ao topo, tornando-se cúrcel em 1960 e único seu em 1969. Durante seu tempo no comando, Davi usou sua rede mundial para aumentar as agências estrangeiras do banco de 11 para 73, com o Chase Bank se tornando o primeiro banco ocidental a abrir agências na China e na Rússia, garantindo sua posição como uma instituição verdadeiramente global. Davi também foi responsável por energizar o banco por dentro, criando departamentos de RH, planejamento e marketing com a ajuda de ninguém menos que o pai da administração, Peter Drucker. Embora a década de 1970 tenha se mostrado difícil, Davi ocupou o cargo de CEO até se aposentar em 1981. Quando Davi ingressou no Chase Bank em 1946, era uma instituição de uns 4,8 bilhões de dólares. Em 1981, valia os 76,2 bilhões de dólares em ativos. Como resultado de duas grandes fusões, o banco é hoje o maior dos Estados Unidos. Há perguntas a serem feitas sobre como um homem, ou família, pode acumular uma riqueza tão incrível quanto a dos Rockefellers. E sim, existem aspectos da estratégia de John que eram agressivos e não competitivos. No entanto, essa abordagem para fazer fusões e aquisições é uma que se tornou uma prática comercial padrão. Ele foi apenas o primeiro a fazê-lo com tanto sucesso. Com sua disposição de fazer as coisas de maneira diferente, John lançou as bases para um setor que é parte integrante da economia global e uma área comercial que estimulou o desenvolvimento e a inovação de inúmeros outros. Numa época em que o petróleo era caro e muito desperdiçado, John tornava o processo de produção muito mais eficiente e econômico, tornando o querosene acessível para as massas, tanto que rapidamente ultrapassou o óleo de baleia e carvão, e até eletricidade para algum tempo, como combustíveis, iluminando a América rua por rua. A desenvoltura de John também levou ao desenvolvimento de cerca de 300 derivados de petróleo, variando de tintas e óleos lubrificantes a anestésicos. Nesse sentido, ele mudou a natureza dos negócios, estabelecendo a eficiência como linha de base e o desperdício como anátema para qualquer empresa. De fato, John foi a personificação arquetípica do sonho americano. E enquanto revolucionava a estratégia de negócios e a indústria do petróleo, seus netos, especificamente Lawrence e Davi, moldaram o mercado financeiro dos Estados Unidos através de seu aguçado senso de visão de futuro. Oi pessoal, aqui é o Will novamente. Vim para agradecer a todos por assistir ao vídeo até o final. Nós veremos no próximo vídeo da série, Donos do Mundo. Peço ao Criador que cuide de todos nós. Adeus pessoal.